Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. A convidada da vez é Amanda Barros. Ela é doutoranda em arte pela UFPA. Ela tem mestrado em História, Crítica e Educação em Arte, formada em Artes Visuais, é professora de arte em Ananindeua, atua como ilustradora, quadrinista e design, editora do coletivo Açaí Pesado, é membro do coletivo Mar, Mulheres Artistas do Pará, membro do coletivo Ilustra Pretice e criadora das web-tiras Kitnet Live. Amanda, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer, assim. Sou fã do trabalho, né? E acho que é muito importante a gente conversar sempre, assim, para fortalecer os nossos, né? Daqui do Norte. Com certeza, o objetivo mesmo do podcast era fazer isso, a gente ter essa interação, né? Porque a gente sabe que a gente tem um potencial, a nossa região, né? Ela é riquíssima. Então, sempre tive essa vontade, assim, poxa, a gente tem que ter essa ponte, né, de conversar com as pessoas. Então, a ideia do podcast surgiu basicamente disso, né? Aproveitando esse gancho, né? Quando é que você seguiu, Amanda, assim, com aquela pessoa que queria fazer ilustrações aqui na Amazônia? Cara, assim, eu desenho aquela história de desenhista, né? Desenho desde criança. Né? Todo mundo tem essa questão, né? Só que, assim, eu aprendi a desenhar em viagens, porque a minha família é daqui de Belém, mas eu tenho família em Parintins, no Amazonas também. Então, meio que eu aprendi a desenhar nesse caminho, né? A gente viajava de barco quando era criança, então eu via muito essa paisagem amazônica, né? E aí, assim, eu vejo que muito hoje do meu trabalho tem essa influência das minhas experiências, né? Quando eu era criança, de quando eu via essas comunidades ribeirinhas. E assim, eu cresci e acabei entrando em licenciatura em artes, né? Ainda assim, pensando mais no desenho do que em dar aula em si. E acaba que as minhas produções e as coisas que eu aprendo, de ilustração, quadrinho, tudo isso eu utilizo também em sala de aula. Então acaba sendo uma troca, assim. Da artista que ajuda a Amanda professora e vice-versa. Das várias Amandas, né? Mostra bem como é o trabalho da mulher, né? Isso é super válido a gente falar a respeito disso, né? Porque é a professora, é a ilustradora, é a quadrinista, é a design, tem tudo isso, né? E a gente sabe esses desafios que são diários. Eu fiquei curioso, quantos dias são daqui para Parintins de barco? São 4 dias. A gente vai fazendo umas paradas por algumas cidades, né? O navio leva a carga, e aí a gente faz umas paradas, mas são 4 dias. Nossa, para quem tinha que fazer alguma coisa nesse percurso, né? E Amanda, me fala uma coisa assim, a gente falando sobre esses desafios que você tem, como é ser ilustradora, quadrinista e design aqui no estado? Cara, eu digo assim que o tempo todo a gente tem que se afirmar. Eu me afirmar ilustradora, quadrinista, professora, e entender que cada uma dessas áreas são coisas diferentes, né? Essa semana mesmo eu estava numa aula do doutorado, a gente estava discutindo, né, sobre a profissionalização. Assim, as pessoas não têm noção de que a gente precisa aprender, estudar, dedicar um tempo, né, para conseguir ter esses conhecimentos. E que a gente tem que ser valorizado por isso, né, por causa desse esforço, né? Não é só o nosso trabalho aqui que a gente consegue fazer em 1 a 2 horas, né? É toda uma vida que a gente se esforçou para aprender e chegar naquele ponto de conseguir resolver o problema em 1 ou 2 horas. Esse aprendizado está incluído também, né, no nosso processo. E aí eu vejo assim que às vezes a gente tem que se unir mesmo assim como categoria, né, até para um desvalorizar o trabalho do outro. Né? Acontece Sim. muito assim, a gente está precisando mesmo de grana e a gente querer pegar o trabalho mais barato, fazer muitas demandas para a gente poder conseguir alguma renda, né? Mas acaba que isso desvaloriza assim, o produto no mercado, né? O certo é você cobrar o justo. Sim. Por mais que demore para você conseguir um trabalho, mas que você cobre um valor que vá realmente suprir o valor do seu trabalho, né? Quanto ele merece. E assim, isso foi algo que eu aprendi bastante participando do coletivo Mar, de mulheres artistas, né? Que ainda tem esse agravante, né? De ser mulher, ser preta, ser da Amazônia. E aí tem gente que procura o teu trabalho, não é porque tu é da região, é porque cobram mais barato, né? Às vezes o mesmo serviço feito por uma artista de São Paulo é 3 vezes mais caro do que uma artista do Norte,
norte, né? Então, é bom a gente manter esse contato também com outras pessoas de outros estados, para a gente ter uma noção de como é que está o fluxo do mercado, né? Então, assim, é realmente uma corrente, a gente se unir como uma categoria de profissionais para que a gente se fortaleça, né? E aí todo mundo ganha, porque aí você puxa os iniciantes, puxa os mais novos que não têm noção ainda do que precisa, né? Ensina também para que essas pessoas consigam também se fortalecer no mercado, né? E eu acho que é isso, assim, importante, não fortalecer essa competitividade, né? Porque a demanda é grande. A gente tem só que saber cobrar pelo serviço. Olha, você falou num ponto, eu acho que é fundamental. Eu percebo isso mesmo, né? Que a gente vê que há uma procura por artistas locais justamente por um barateamento do serviço, né? E assim, a gente sabe o mesmo nível de profissionalismo que nós temos em todas as regiões, né? Não vamos só dizer aqui na nossa região, nós temos muitos profissionais mesmo no Brasil inteiro. E quando eu procuro alguém daqui da região, especificamente, eu vejo isso assim no Twitter, por exemplo, procurando um artista da região norte. Não é outro caso, não, é para sair mais barato, porque eles sabem que é uma competitividade, né, muito grande que ocorre aqui. E isso barateia muito o serviço. É um trabalho intelectual, né? É um trabalho que exige uma inteligência aguçada assim, sobre as coisas, sobre a criatividade. É algo que tem que ser valorizado. Eu não sei por que as pessoas pensam que hoje em dia, né, que trabalho de artista não tem que ser valorizado, porque se a gente for olhar para a história da arte, né, só quem tinha acesso à arte eram os ricaços, assim, era uma coisa de alto nível, o artista ele era respeitado, né, mas assim, é processo de sociedade, né, que vai mudando e vai descaracterizando algumas coisas. E não é porque a gente ama o que a gente faz que a gente vai ficar fazendo de graça, né? E, Amanda, aproveitando que a gente falou, você tocou no assunto sobre o mar, como foi o surgimento desse coletivo que eu acho importantíssimo, né? Eu não vou bater naquela tecla do coletivo, como é produzir um coletivo feminino. Eu acho que é uma coisa para mim tão natural, né? Que eu acho que não vale a pena, porque eu acho que vocês também já estão cansadas de responder isso. Mas como foi o surgimento do coletivo do Mar, Mulheres Artistas do Pará? Cara, coletivo, como tu falaste, né, acabou sendo um negócio natural, assim. A gente escutava muito, né, que não tinha artistas mulheres, não tinha quadrinistas, não tinha ilustradoras, eram só homens. E aí, na verdade, a gente foi percebendo que é porque as mulheres não se identificavam como profissionais dessa área, né? Ou estavam totalmente perdidas, assim, com o que fazer. Então, assim, foi até a Renata, a Thay, né, que deram essa iniciativa, a Thay Silva, que é artista daqui também, a Renata Sektovic, elas foram agregando, né, mulheres. Olha, a gente quer construir um coletivo de mulheres que produzem arte, seja fotografia, ilustração, cerâmica, qualquer coisa, mas que tenha um portfólio e consiga produzir, né? Então, acabou sendo um grupo, inicialmente um grupo de WhatsApp, né, só para agregar as pessoas, e a gente viu que tinha muita mulher. E quanto mais a gente convidava, mais a gente ia visualizando por aí nos lugares e agregando. Né? Muitas iniciantes, né? Muitas mulheres jovens assim, que gostavam de ilustração, mas não se consideravam profissionais, não sabiam como criar, né? Como fazer o seu empreendimento, cobrar por um serviço, né? Como emitir nota fiscal, essas coisas mais técnicas assim, do trabalho. Né? Eu era uma que também não entendia de nada, assim. Meu nome já estava ali, né, galgando um reconhecimento, e eu ainda estava muito leiga, assim, nessa parte de empreendimento. Mas, assim, a gente foi se apoiando. Quem já tinha mais experiência ensinava as mais novas. Se tivesse algum tipo de serviço que a gente não pudesse pegar por algum motivo, já passava adiante para outras mulheres. E isso foi criando uma rede meio que orgânica, né, de colaboração, de incentivo, né? Aí, olha, eu tô precisando de um serviço, a gente quer indicar uma mulher. Aí botava ali que, pronto, aparecia a gente na hora, né? Isso fortalece muito também, porque a gente conhece o trabalho umas das outras e aí já não sustenta mais esse discurso de que não tem.
pode ter mulheres que não se identificam como, porque não tem segurança, né, suficiente para dizer eu sou uma profissional disso, daquilo. Né? Mas até isso mudou também, porque a gente conversa ali também sobre esse posicionamento, que a gente tem que se fortalecer nesse discurso, né? Senão a gente não ganha esse espaço. Então acabou que o coletivo foi isso, né? A mesma coisa foi o Ilustra Petice também, que é um outro coletivo de artistas negros na Amazônia. Eu já ia perguntar sobre ele. É uma outra galera, mas a dinâmica é a mesma, né? É de incentivo mesmo, ali tem um suporte maior até socioeconômico, assim, para pessoas, né? Oferecendo estágio, oferecendo sem participação em grupos, em projetos, né? A gente indica pessoas dali, né? Então acaba sendo que esses grupos eles vão ajudando muito, de uma forma muito humana, né? Eu acho que isso que é importante. É bem interessante isso, falarmos sobre os coletivos, né? Porque eles são... Eu estava conversando semana passada com o professor lá da UFPA e ele passou muito tempo em Macapá. E ele comentou, ele não sabia que tinha coletivos aqui em Belém. Eu disse, nossa, professor, tem bastante mesmo. Aí eu citei, inclusive, o Mar. Eu não citei o Ilustra Petice, eu citei o Mar, que veio logo assim na minha mente. Eu disse, nossa, precisa conhecer os trabalhos delas. E vendo você falar também a respeito sobre esses dois coletivos, me mostra, além da importância de poder, a questão da visibilidade, do treinamento, empreendedorismo, essa questão social, né? Isso é muito legal, para ver como esses bate-papos vão esclarecendo cada vez mais, né? Para mim isso foi uma coisa muito legal, porque abriu meus olhos a respeito de trabalhar em um coletivo. E a gente falando em coletivo, eu não poderia deixar de citar o coletivo Açaí Pesado, né? Que é uma coisa assim dos quadrinhos, para quem não conhece, né, precisa conhecer o Açaí Pesado. Eu acredito que seja um coletivo, uma referência no quadrinho. Hoje em dia ele já é uma referência aqui no estado, então eu acho que ele vai com qualidade gráfica, com qualidade artística que não deixa a desejar em nenhum outro do país. Como é que você vê, Amanda, esse fato de produzir quadrinho independente, né, que é um quadrinho independente que o Açaí Pesado faz, em um país que lê pouco, e como é até com esse trabalho, agora os novos formatos, né, novas mídias? Cara, o Açaí Pesado ele foi um desafio, te dizer, porque eu imagino. Às vezes é muito fácil trabalhar em coletivo, às vezes é bem difícil, né? O coletivo Açaí, ele iniciou, né, com a proposta de que a gente reunisse gente que quisesse publicar, né? Então, assim, a gente tem no nosso grupo sempre pessoas novas, né? Pessoas que já produzem há muito tempo, que têm experiência, e pessoas que são novatas, que estão aprendendo ainda como é que funciona para lançar um quadrinho independente. E, assim, a gente prezava bastante nessa escolha dessas pessoas para ver quem é que tinha comprometimento, quem é que estava ali dedicado mesmo à proposta, né? E, assim, a gente encontrou pessoas preciosas, assim, né? A Mai, o João Lobato, né? A gente encontrou, assim, Elô, né? Elô Rodrigues, Marina, sabe? Pessoas incríveis, assim, que estão com um trabalho aí firmado, assim, estão se fortalecendo, né, no mercado. E, assim, o grande desafio do Açaí era que a gente criasse realmente uma revista e que a cada edição a gente fosse melhorando, né, a qualidade da revista. A gente teve a primeira edição que foi pequenininha ainda, né, cada artista fazia a sua história, ficou com um tema bem disperso, assim, mas foi uma revista que aconteceu com aquele sistema de pré-lançamento, né, que as pessoas acreditavam que a revista ia sair, davam dinheiro e a gente lançava a revista. Teve muita confiança do público também, né? Aí depois veio a segunda revista, já foi sobre lendas urbanas, né? E aí já teve uma temática, a revista já ganhou um formato maior, uma qualidade melhor das páginas, né, da edição.
A terceira revista já foi pelo Catarse, que era o nosso maior objetivo e foi o nosso maior desafio, porque foi uma revista completamente feita no período da pandemia, né? E foi tudo online, assim, já é difícil administrar mais de 20 pessoas. Online, então, eles ainda mais, né? E claro, tinha que ter a compreensão, né, de que tinha pessoas em casa doentes, de que tinha gente que não estava com psicológico bom para produzir, né? Então acabou sendo uma revista que ela refletiu bastante desse período, né? Tem muita crítica política, tem muitas coisas ali que são distopia, né? Porque o tema da revista é distopia neocabana, mas se você for olhar, tem muito da nossa realidade. Né? Então, assim, foi um desafio, né? Eu já estou assim encerrando a minha participação como editora, porque só podia ficar 2 anos, eu já estou até passando do prazo, mas já vai assumir um novo grupo, né? E isso é importante para a revista também, assim, porque com certeza. Acaba renovando as áreas, né? Acaba tendo novas mentes ali trabalhando, e aí a gente vai mantendo esse fluxo, né, de produção independente. Mas é muito bacana, assim, essa ideia, porque a gente não depende de edital, de grupos maiores, então qualquer tema a gente pode abordar, né? Sim. Claro que é uma faca de 2 gumes, né? A gente tem, às vezes, falta de apoio por causa da temática da revista, né? Digamos assim, tem gente que não vai comprar a ideia de botar uma revista política em edital, né? Sim. Mas o público comprou essa ideia, e isso é o que é mais satisfatório, assim, a gente tem o apoio das pessoas, né, que acreditam, que gostam do tema, gostam dos artistas e deram toda a força para que a gente conseguisse lançar. E acaba sendo uma revista independente e coletiva de forma mais geral, assim, porque tem a participação das pessoas ali, né? Ela existe por causa dos leitores. E o nosso objetivo é conquistar cada vez mais pessoas, cada vez mais leitores, né? com essa temática do norte. Sim. Com todo esse teu vasto material, esse vasto trabalho, você também ainda encontra tempo para produzir web tirinhas, né? Como é esse desafio de produzir essas web tirinhas do Kitnet Live? Cara, o Kitnet eu mudei completamente agora ele, né? Mas ele para mim é uma experiência, dizer assim, de criatividade. Eu renovei o Kitnet agora, porque eu estou numa nova fase, né, da minha vida, estou morando só num novo espaço, e aí meio que eu estou tratando, né, de sentimentos, de como é essa mudança. E aí, a cada tirinha eu testo um novo estilo, eu testo um novo traço, eu falo do que eu estou sentindo, e isso se conecta com muitas pessoas, né? As pessoas colocam suas experiências, dão o seu apoio, né? E assim, é muito legal, assim, porque quando eu tenho um trabalho grande de encomenda, tem uma temática para seguir, né? Eu tenho um traço que eu tenho que usar. Mas quando eu tenho uma web tirinha que é minha, né, que eu tenho total liberdade para gerir como eu quiser aquele perfil, então eu faço as experiências artísticas que eu gosto de fazer. Né? Então ali eu estou colocando mesmo o que eu quero testar. Né? Aí se eu encontro ali alguma coisa que eu gosto, eu já agrego em outros trabalhos. Né? Então acho que é muito o que a gente precisa como artista, assim, a gente ter aquele tempo para você se dedicar a experimentar, né? Não, porque a gente se prende muito, né? Se tá certo, se tá certinha a linha, se tá com uma anatomia perfeita, né? E às vezes um borrão assim na página ele traduz tanto um sentimento que não precisa estar totalmente certo, né? Totalmente alinhado. Eu gosto, assim, de testar, né? Mancha, cor, textura. Acho que isso agrega na temática do que eu quero representar. Né? E isso, acho que me dá uma sobrevida, assim. Porque às vezes a gente também se foca tudo no mesmo... Assim, as pessoas já querem o teu traço, aquele que é o principal, né? Mas é sempre bom estar sempre inovando. E é disso que eu gosto nas web tirinhas, né? Eu estou tentando fazer uma por semana. É aquilo, né? É um trabalho intelectual, porque tu escreve um roteiro. Isso. Quando vê que não tá bom. Né? Aí tem as etapas, né? Rascunho, arte final,
organização, tudo isso é tempo, é uma dedicação assim, constante. Ah, com certeza. Mas, falando sobre isso, você falou sobre as técnicas, né? Esse teu processo criativo, você pega e hoje, poxa, eu vou falar determinado tema. Como é esse teu processo? Como é que você faz essas tirinhas? Cara, assim, eu tô sempre com a cabeça em movimento, né? E eu acho que outras linguagens, elas agregam muito quando a gente está querendo, sei lá, renovar a nossa criatividade. Assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, essas coisas assim, elas alimentam, né, a nossa criatividade. Pode não ser usado agora, mas lá na frente pode ser que tenha alguma coisa que a gente aproveite. Então, assim, eu fiz hoje, né? Fiz essa semana, eu lancei hoje uma tirinha com a temática da Alice, no País das Maravilhas. Aí fui pegar as referências, né, do filme, dos textos, né? Eu gosto muito assim, do filme clássico, né? E o meu processo ele ainda é, assim, tecnicamente, ainda é aquele tradicional, de desenhar no papel. Desenho o primeiro rascunho no papel, escrevo o roteiro ali rapidinho, mesmo que seja uma tirinha, escrevo o roteiro embaixo. Às vezes eu risco e até que saia alguma coisa, assim, de cada quadro. Aí depois eu vou pro digital e faço, né, o tratamento da imagem, mas eu ainda sou muito assim do sentar e desenhar na papel, caneta. O clássico, né, o analógico. Mas, porque assim, eu não me sinto muito à vontade de fazer o direto no digital, né? Eu acho que quando o gestual, né, o nosso, eu acho que é uma identidade motora. Não sei exatamente como é, tem alguma coisa no traço que é nosso, que a gente coloca, é como uma caligrafia, né, no desenho. Então, eu gosto de fazer no papel, porque ali eu sinto que eu estou realmente escrevendo ali o desenho com a minha letra. Assim, tem artistas que têm outros processos, né? Já fazem direto, assim, o estabilizador no máximo também, porque se sente mais à vontade com esse traço, né? Mas o meu eu gosto, às vezes, da linha tremida, né? Daquilo que não está tão certo. Eu acho que são umas escolhas estéticas, assim, no processo criativo. E, Amanda, falando isso, no teu papel como professora, você leva esse teu material, o material que você produz para a sala de aula? Levo, tudo, até os meus colegas. Levo, sim. Legal. Falo com artistas daqui, né, que são meus colegas. Eles falam de mim também, eu acho isso muito engraçado, né? Tem uns que me marcam assim, e de repente vem um monte de criança te seguindo do nada. Né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que apresentar pessoas que eles podem encontrar na rua, sabe? Né? A gente não... Claro, é importante a gente conhecer os artistas, os estilos clássicos de arte, né? Para entender a história, né? Isso é muito importante. Mas também é importante a gente conhecer quem é que está produzindo agora, né? Quem é que está movimentando o mercado agora, quem é que está fazendo as histórias. E como essas histórias elas mudaram, né? Porque os artistas de hoje eles estão fazendo sempre uma produção que reflete o seu tempo, né? E acaba sendo muito importante para trabalhar isso em escola. Eu não posso trabalhar tudo, né? Porque os meus alunos eles são muito pequenininhos, eles são primeiro, segundo e terceiro ano fundamental, assim. A maioria não sabe nem ler ainda, estão sendo alfabetizados. Mas pelo menos as imagens eles gostam muito de ver, né? De acompanhar. E assim, eu acho super importante a gente ter esse material nas escolas. É muito comum algumas situações, assim, como quando eu vou em colégio, né, e as crianças, elas desconhecerem totalmente, né, a produção de quadrinhos aqui da região. Percebe isso também, que a grande população desconhece os artistas locais? Tem muito, assim, tem muita criança que eles consomem muito só mangá, mais mangá, é impressionante, né? Muita coisa japonesa, assim, anime, ou então que eles acompanham de quadrinhos pelo cinema, né? Que é o que está lançando. Eles não entendem que tem uma produção que é daqui da cidade, né? Então, assim, até quando a gente vai fazer alguma coisa de quadrinhos com as crianças, a gente percebe qual é a noção que eles têm da própria realidade.
né? Por exemplo, assim, você vê a maioria das crianças, por exemplo, das escolas públicas, elas são negras. Mas na hora de criar um personagem, é um super-herói branco, louro, de olhos azuis, que mora em Nova York. Tá cheio de prédios, né? Se chama Steve. É muito fora da realidade. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho de apresentando coisas locais, a gente vê que a cabeça deles vai mudando e eles vão pensando sobre a própria realidade. Eu peguei uma escola uma vez com alunos maiores, eu nunca me esqueço, dos alunos maiores, eles foram fazer uma oficina de quadrinhos comigo, aí era criação de personagem. E um criou o Capitão Ananindeua. Capitão Ananindeua. Aí uma outra história já foi no Jurunas, né? Aí eu já levei o quadrinho que é do Esquadrão Amazônia, né? Eu sei que tem algumas questões aí sobre o autor, mas o personagem do Búfalo em si... Não vamos entrar no mérito do autor. Mas, assim, a gente vê pela produção, né? Vamos ver o que foi entregue. E aí tem o personagem do Búfalo, que é do Jurunas, né? Então, os alunos eram do Jurunas e eles gostaram muito do personagem, né? Fizeram vários desenhos do Búfalo ali, pelo bairro. E aí essas coisas são bacanas assim, de levar, né? Desse momento assim, de como essas coisas elas fazem eles se sentirem melhor com a própria cultura, no espaço em que eles vivem, né? Que dá para transformar aquilo no conteúdo visual, né? Que dá para eles contarem as próprias histórias, né? Eu acho que é isso que é bacana, assim, isso que é válido, né? A gente ter esse movimento assim, de fortalecer a cultura ali na criança. A Ananindeua, eu sinto um pouco de falta de espaços culturais, sabe? Tipo assim, o que tem é para Belém, e aí fica muito distante para eles, né? Falta, assim, biblioteca, falta um espaço como o Centro, sabe? Que tem oficinas, que tenha essas coisas. Estava até conversando com uma amiga essa semana, da professora também, e necessita, assim, desses ambientes, né, para fortalecer. A gente tem as escolas, os projetos e faz o que dá, né? Sim. Mas, poxa, seria tão bom se tivesse mais incentivo das políticas públicas, né, para fazer acontecer essas coisas, porque é muito importante para eles, sabe? Um município tão colado aqui em Belém, né, que a gente sabe da precariedade que a gente lá enfrenta. Olha, a minha esposa também é professora. Eu fiquei perplexo um tempo atrás, quando ela fez um projeto e trouxe os alunos. Ela era professora em Coraci. Aí ela trouxe uns alunos para um projeto conhecer o jornal aqui em Belém. Acredita que um grupo dos alunos dela nunca tinha saído de Coraci vindo em Belém? Eles se referiam a Belém assim, como se fosse assim, um município muito longe, além da realidade deles. E foi um negócio muito, para mim, espantoso, sabe? Coraci, né? A gente sabe, Coraci é um bairro, né? Um pouco distante, é distrito de Belém, né? É um distrito de Belém, mas é um bairro, vamos dizer assim, mais afastado. Impressionante. Eu nunca pensei que ia ter uma pessoa assim, devido à grande carência dessa população lá local. E uma coisa assim, eles ficaram super preocupados com a roupa que eles viriam, sabe? Que foi um tratamento como se fosse uma festa. Houve doação, teve algumas coisas. Fiquei impressionado mesmo. E eles não têm noção. Sim. De que eles não conhecem os espaços culturais, eles não têm tanto tempo de lazer, assim, em ambientes externos, a casa, ou então só conhecem a própria rua. Né? Fizeram lá na escola uma visitação no Teatro da Paz. Logo que reformou, né? As crianças foram conhecer o teatro. Uma outra realidade, um ambiente completamente diferente para a vivência deles, sabe? Sim. E a gente tem noção de que essas crianças, assim, elas precisam, né, de ter essa visão, né? Senão elas ficam só ali naquele mundo e acham que a única coisa que existe é aquilo, né? E tem tanta coisa mais que tem que mostrar, né? Olha, no final do ano passado, eu fui fazer uma oficina de quadrinho em Cotijuba, lá na Escola Bosque. E aconteceu uma coisa bem parecida contigo, sabe? Dos alunos, quando eles estavam fazendo os quadros, eu pedi para eles desenharem à vontade, né?
e os heróis para eles eram todos os que usavam cueca por cima da roupa. Eu até comentei com ele, você já reparou que todos esses heróis aqui, e todos os nomes assim, eram Steve, era Michael. Então, quando a gente começou a criar personagens regionais, eles não se identificavam. Aí eu falei, nossa, mas vocês já pensaram que o processo de subir no açaizeiro é um processo para um super-herói? Aí eles começaram, né, a ter essa visão, assim, eu achei bem legal. Então, realmente precisa, né? A gente precisa ter essa conversa, a sociedade precisa abrir esse olhar, né? Os municípios, as prefeituras, elas precisam ter esse olhar para essa população. A gente está chegando no final, eu queria muito agradecer essa tua participação e eu queria muito saber quais são os teus projetos futuros. Cara, assim, eu tô fazendo doutorado, né? Então, muitos projetos, assim, eu não posso pegar e agarrar como eu gostaria. Uhum. Mas eu tô tentando fazer as coisas, assim, devagar, no meu tempo, né? Até porque eu tô me reestruturando totalmente agora. Uhum. E, assim, eu tô com ideia de quadrinho, tô com um quadrinho aí que tá todo rascunhado, só falta eu sentar e me dedicar, fazer arte final. Aí eu ainda tô mexendo só no final da história, né? Enfim, algo meu, assim. Até agora eu produzi um coletivo, e só as tirinhas, né? Mas produzir um quadrinho completo, só meu, é algo que eu ainda não consegui realizar. É o que eu quero fazer. Tô vendo também, assim, alguns outros projetos de ilustração, né? Eu gosto muito da ilustração, eu queria fazer ilustração para livro infantil. Surgiu uma proposta agora, eu tô tentando embarcar nela para fazer uma produção. E assim, tentar continuar produzindo o máximo que der, né? Eu não quero parar. Às vezes eu tenho que me dividir meio em várias, né? É a doutoranda, é a professora, é a ilustradora, é a quadrinista. Mas eu tô tentando dar conta de tudo, assim, da melhor forma possível. E assim, aceitando, né? Qualquer participação, assim, de projetos, convite, tô aí. Aproveitando, quem quer conhecer mais os trabalhos da Amanda e ter o contato, como é que faz para falar contigo, Amanda? É tudo mendbarros.art. Então, Instagram, Facebook, Twitter, tudo mendbarros.art. Eu vou colocar o link na descrição. Todas as redes sociais lá tem a forma de ver o trabalho, ver o portfólio e tem como entrar em contato, é isso, né? Tem só ver o link lá, tem um monte de coisa. Amanda, mais uma vez, muito obrigado por ter decidido esses minutos para a gente conversar. E da próxima vez, quem sabe a gente já tem uma conversa presencial, né? Para ficar. A gente aproveita a tecnologia, mas nada como um contato mais humano, mais presente para ficar melhor a conversa. Tá bem. Obrigada, cara, pelo convite. Eu tô estreando meu novo espaço de trabalho agora. Foi a minha primeiro momento, assim, né? Opa, que legal! Espaço, né? Tô inaugurando hoje e já agradeço, assim, porque essas coisas me dão um gás, assim, para eu conseguir produzir mais, conseguir, enfim, participar de mais coisas, mais projetos. Para falar contigo, né? Que é ótimo. Obrigado, Amanda. Olha, muito obrigado e a gente vai se falando. Um abração. Tchau, tchau.